Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNcast. No comando, eu, Giza de Souza, e o tema de hoje é saúde mental no ambiente de trabalho. Vou estar conversando com Márcia Vital, ela que é psicóloga clínica, especialista em traumas e dores emocionais. Ela vai estar aqui falando tudo sobre traumas e dores emocionais e a saúde mental no ambiente de trabalho, que é um tema muito importante para que possamos discutir, identificar nosso colega, as pessoas próximas que estão precisando de ajuda. Seja bem-vinda, Márcia, é um prazer recebê-la e uma honra o Camaçari Notícias estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante que é a saúde mental no ambiente de trabalho. E dores e traumas emocionais, que é a palavra dor já pesa, né? Já pesa. Imagine, o trauma já pesa. Imagine emocional, que não é palpável, que a gente não bate ali. Exatamente. Então, quem é Márcia Vital? Eita, vamos lá. Essa pergunta é tão forte, eu gosto de responder da seguinte forma. Eu sou uma improvável. Improvável, gente. Eu sou uma improvável. Eu sou filha de Camaçari. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 2 anos de idade aqui nesse município. E eu sou uma improvável porque eu tenho 39 anos. Então, há 37 anos, o que se esperar de uma menina preta, com uma mãe viúva, semi-analfabeta, em uma comunidade em desenvolvimento ainda, o bairro ali da Gleba C. Então, eu costumo dizer que eu sou uma improvável que hoje vive o extraordinário. Show. Graças à superação de todas as minhas experiências dolorosas e traumáticas que aconteceram na minha vida ao longo dessa minha jornada. Experiências de discriminação, experiências de racismo, que me fizeram, aos poucos, compreendendo o porquê de tudo isso, me conectando com esse propósito de transformar vidas. A psicologia entrou na minha vida para me ajudar a cumprir esse propósito. Hoje eu sou psicóloga clínica, atuo aqui no município de Camaçari na perspectiva das dores emocionais e das experiências traumáticas, ajudando essas mulheres, em principal, a compreender que elas não são as dores que aconteceram. Que apesar das experiências traumáticas, é possível sim viver uma vida com dignidade emocional, porque uma vida com dignidade financeira é fácil viver. Mas uma vida com dignidade emocional é um pouco mais difícil e isso só é possível quando a gente supera as nossas experiências traumáticas. Então essa sou eu, uma pessoa que partiu do improvável para o extraordinário. Lindo, né, gente? Já chega assim, né? Já chega assim, ela se despinha para a gente. Eu chego colocando arregaço na mesa. Então, Márcia, falando de dores e traumas, eu quero fazer uma pergunta. Como essas dores e traumas entram no ambiente de trabalho? Hoje a gente percebe várias pessoas muito doentes emocionalmente. Sim. E até fisicamente, por conta da sua vivência no trabalho, sua labuta, como eu falo, sua longa vida no trabalho. Me diz como é que você vê isso hoje, né, no seu consultório e na sua vida? Sim, acontece bastante. Vamos lá. Vamos começar do começo, né? As nossas experiências traumáticas, elas vão determinar o nosso direcionamento para a vida. Ou seja, a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com os conflitos, enfim. E a gente vem de uma cultura, que eu vou falar em particular da nossa cultura, em que a gente tem no nosso inconsciente que o nosso ambiente corporativo é a nossa família. A gente não fala isso? Isso aqui é uma grande família. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, quando a gente começa a compreender que a minha relação familiar constrói o meu direcionamento para a vida e que se o meu trabalho ele espelha o meu ambiente familiar, eu vou levar todas as minhas mazelas pessoais para o meu ambiente corporativo. Eu vou levar todas as minhas repercussões negativas das minhas experiências de dor e sofrimento para o meu ambiente corporativo. Logo, eu vou ter um ambiente corporativo formado por pessoas com feridas de rejeição, com feridas de abandono, com pessoas que não conseguem lidar com a subordinação, que é necessário para um ambiente corporativo harmonioso. Eu tenho dentro do ambiente corporativo pessoas que não conseguem lidar com situações adversas, que têm um equilíbrio emocional fragilizado.
E essas pessoas é que vão compor as equipes profissionais. E são essas pessoas que vão adoecer ainda mais no ambiente de trabalho, porque esse ambiente ele vai reforçar essas experiências de dor quando esse indivíduo, ou se esse indivíduo não entrar em uma jornada de autoconhecimento e de autocura. Posso? Pode. É porque você deixou eu embora. Uma questão de adoecimento profissional muito comum é quem tem ferida de rejeição e abandono. Por quê? Porque a gente quer entrar no mundo corporativo, no mercado de trabalho para ser o melhor, não é? A gente quer ser o melhor. A gente quer ser o melhor em tudo que a gente faz, a maioria das pessoas querem. Assim como na nossa casa, a gente também quer ser o mais amado, não quer? A gente quer ser mais amado dos nossos pais, a gente não quer? Por mais a gente pode ter 10 irmãos, mas a gente quer ser o preferido. Sim. E quando a gente não é o preferido, isso dói um pouquinho, não dói? No ambiente corporativo é a mesma coisa. As relações profissionais, elas começam a ficar conflituosas quando um indivíduo ele entende que de repente ele não é o preferido, de repente ele não é o escolhido, de repente ele não é o mais capacitado, de repente ele... E isso vai engatilhar uma série de reações comportamentais e emocionais da infância no ambiente de trabalho. E aí a gente começa a ter o que a gente chama hoje de conflitos interpessoais. Os conflitos interpessoais nada mais são do que experiências não resolvidas na infância que são manifestadas no ambiente corporativo. Mas e a liderança desse time, dessa equipe? Onde você vê essa pessoa nesse a liderança embrólio? É o pai, né? E a mãe. É o pai e a mãe. E que tem que ter a maturidade emocional para poder intermediar conflitos, assim como eu sou mãe, eu tenho 2. Meu esposo tem 3. Nós temos 5. 3, 5. Um é nosso. Acontece. E nós somos os líderes da casa. E quando esses líderes têm algumas feridas, algumas dores, isso aí... Aí é a ladeira baixa. Aí é a ladeira baixa. Aí a gente tem uma série de problemas de equipe, a gente tem problemas de gestão. Eu tive a oportunidade de trabalhar, minha primeira experiência profissional foi no ambiente... Hoje eu sou empreendedora, mas eu iniciei como supervisora de RH de uma empresa, né? Depois que eu formei, minha vida adulta. Trabalhei em outras empresas, mas... E eu trabalhava também desenvolvendo lideranças. Por quê? Porque muitas das vezes a liderança adoecida, ela adoece a equipe toda. Assim como a mãe adoecida, ela adoece seus filhos. Assim como o pai adoecido, ele adoece seus filhos. Uma liderança adoecida, ela vai adoecer toda a equipe, e essa equipe ela não vai conseguir produzir. Assim como se um pai ou uma mãe tiver adoecido, esse filho ele não vai conseguir se direcionar de forma saudável para a vida. Então, a gente precisa entender que o ambiente corporativo espelha o ambiente familiar, não tem jeito. Você vê hoje que as empresas estão atentas para essa problemática, essa situação nas empresas, e bem buscam mais estão, palestrar, bem mais tratar. Buscam. Eu tenho uma oportunidade aqui em Camaçari de acompanhar algumas empresas. Quando eu cheguei em Camaçari, eu me formei no estado de Pernambuco. Eu sou camaçariense, fui para Pernambuco na época da refinaria, né? Fui viver aquela realidade, né, de construir a refinaria, e em 2014 eu voltei para a Bahia. Quando eu voltei para a Bahia, eu voltei formada já psicóloga como consultora organizacional e tive a oportunidade desde 2014 de estar em algumas empresas aqui em Camaçari, inclusive empresas renomadas. Isso que me faz pensar que desde 2014, ou talvez muito antes, as empresas estão sim preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores, preocupadas com a gestão dessa liderança, como essa liderança ela conduz essa gestão, né? Então, muitas empresas aqui, hoje tem algumas empresas que até me chamam para participar de eventos como o CIPAT, para poder trabalhar assuntos importantes como violência e abuso de poder, como burnout, como... esqueci o nome do outro, assédio moral. Sim, assédio moral. Então, as empresas elas não estão mais com medo de falar sobre assédio moral, porque tem que falar. Quando a gente fala sobre assédio moral, eu estou tirando assim a cortina, tipo assim, ó, se estiver rolando isso aqui, se ninguém percebeu, vai perceber agora, porque a psicóloga está vindo para falar o que é assédio moral. Então, as empresas de Camaçari, elas estão cada dia mais corajosas em falar sobre isso, estão cada vez mais investindo, sim. Já aconteceu de eu acompanhar colaboradores pago pela empresa. A empresa ela faz o pagamento para eu poder dar suporte ao colaborador.
Então, graças a Deus, aqui em Camaçari, a gente sabe que isso é uma realidade que precisa se expandir cada vez mais, mas nós temos, sim, muitas empresas que estão comprometidas com a saúde mental do colaborador. E essas empresas, você consegue ter um diagnóstico do avanço, da evolução, do progresso, né? Da prosperidade dessas empresas, sim, no sentido corporativo, de resultados mesmo. De resultados, Sabe um indicador interessante? Tem um indicador dentro de RH, nós temos vários indicadores, né? E um indicador é o de turnover, eu acho que é assim que fala, que é a rotatividade de funcionários na empresa. Quando uma empresa ela tem uma rotatividade muito alta, ela é um indicativo de que essa empresa ela não é boa para trabalhar, porque ela contrata e demite, ela contrata e demite. Não vá para ela. Esses indicadores, eles são muito perigosos. Então, quando tem empresa aqui que eu acompanho desde 2014. Então, são funcionários que estão lá desde 2000 e antes de mim, desde 2000, sei lá, e lá se foi. E isso me faz pensar que existe uma relação saudável entre empresa e colaborador. Você entende que é um indicador importante? Se o funcionário ele quer ficar na empresa, ele permanece lá, indica que essa empresa é um ambiente agradável. Se a empresa ela não consegue manter, assim como uma grande empresa, vamos pensar uma linha de produção. Se eu tenho uma linha de produção onde volta e meia alguém pede para sair, aí eu coloco uma pessoa, alguém trabalha um mês, pede para sair, isso é um indicador de que nós temos um problema ali naquela linha de produção, que aquele gestor, aquele líder, ele pode não estar sabendo conduzir essa equipe. Então, esse trânsito de funcionários da empresa, ele denuncia se esse ambiente de trabalho ele é saudável ou não. Então, você tem uma moeda que tem os dois lados. Você tem um empregador, o líder, que pode ser uma pessoa que tem doente, que tem dificuldades. Você tem um candidato que você precisa identificar na contratação, não é isso? Sim. E se esses dois vai explodir? Porque você tem um líder que já tem alguns problemas emocionais, que está ali por questão de experiência, ou porque foi contratado no passado, onde não era tido uma seleção digna que eu digo a ponto de identificar, e aí você vê alguém chegando também, então acaba, ele liquida a empresa. Sim, existem muitas empresas que não conseguem se sustentar, não é um problema no produto ou no serviço que ela oferta, e sim na equipe. Eu falei recentemente que o ambiente corporativo ele espelha um ambiente familiar. Sim. Em moldes de relação. E isso é um problema. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai esperando que o líder seja o pai. E não é. A postura do líder é outra. E existem muitos líderes que estão na posição de liderança e agem como se fosse o pai. E não é. Então espelha, mas esse espelhamento ele é totalmente disfuncional. É importante que o funcionário ele entenda qual é o lugar dele e que esse líder ele também compreenda qual é o lugar dele, quais são suas obrigações nessa relação, não só as suas obrigações profissionais, mas nessa relação entre líder e liderado, cada um precisa ocupar o seu lugar, porque senão um troca de lugar, eu vou para o lugar do pai, eu vou para o lugar do filho, eu vou para o lugar do filho, e aí a gente tem as relações profissionais comprometidas ao longo dessa jornada. Aí me veio aqui, você está falando de empresas, corporações grandes que têm uma estrutura, tem um corpo, né, bem qualificado. Aí eu venho para a nossa Véia Camaçari. Aí você tem comércios, negócios pequenos, onde a maioria dos proprietários, empresários, não tem esse entendimento, não tem um grupo para fazer contratações, né, com pessoas qualificadas como psicóloga. E aí você tem... E aí, como é que você vê Camaçari nesse sentido? Eu vou falar para o comércio local, sim, porque é aquela queixa de atendimento, aquela, sim, queixa do tratar, aquela queixa, assim, inúmeras. Eu quero que você traga isso um pouquinho para aqui. É uma queixa que a gente ouve desde que o mundo é mundo, né? Camaçari, desde que o mundo é mundo, a gente ouve que o atendimento de Camaçari não é bacana. Já foi pior. Eu acho que está evoluindo bastante, sabe? Eu sou muito otimista com relação a isso. O que acontece é que, muitas das vezes, como você falou, ainda existem empresas que não conseguem reconhecer a importância de ter profissionais capacitados. Ainda existem empresas que trabalham não com metodologias específicas, com metodologias profissionais,
com métodos, trabalha ainda na base só das relações. Então, eu gosto de você, você vai trabalhar comigo, mesmo você não tendo capacidade nenhuma para fazer o que você está fazendo. Sabe? Existe um problema nas empresas aqui, que as pessoas, por serem empresas pequenas, que eu contrato você se você expressar confiança. Eu preciso confiar em você. A confiança que eu tenho em você é muito maior do que o resultado, talvez, que você vá me entregar. Por exemplo, uma das empresas que eu prestei consultoria, a pessoa do financeiro, ela não era para estar no financeiro. Ela não tinha perfil do financeiro, mas ela era pessoa de confiança, ela era pessoa que ela não ia tirar um centavo do chefe. E aí, para tirar essa pessoa, para colocar uma pessoa, para que a empresa mudasse os seus resultados financeiros, foi uma luta. Imagina. Mas por que isso? Porque a empresa não tem metodologia. Porque quando tem metodologia, tem como controlar as entradas e as saídas. Eu não preciso de uma pessoa de confiança para mexer no meu dinheiro se eu tenho um método. É só prestar contas. Mas como as empresas não têm metodologia, como as empresas ainda não estão evoluindo para informatizar, para criar métodos que tragam resultados, né? Porque isso é investimento, criar sistemas, então ainda tudo é a base da confiança. E isso vai desencadear uma série de consequências lá na ponta, que é no processo de venda, que é no atendimento, que são pessoas que não têm perfil para fazer aquilo que fazem, mas são pessoas de confiança. É aquela pessoa que chega no horário e sai no horário. Então eu posso confiar nela, eu posso confiar que na época de festa ela vai estar aqui. Porque ela não falta nunca. Mas ela não tem técnica para fazer aquilo que ela faz. E você acredita que isso adoece também essa pessoa? Sim, adoece por quê? Porque às vezes aquela pessoa ela é de confiança, mas por ela não ter capacidade para fazer aquilo que ela está fazendo, e ao mesmo tempo ela é cobrada para fazer. Então, esse excesso de cobrança para uma coisa, uma atividade que a pessoa não está capacitada ou que ela faz, mas não faz da forma que deveria fazer, gera uma série de adoecimentos, né? A cobrança, ela gera adoecimento. Outra questão também são as sobrecargas, né? A gente sabe também que existe uma sobrecarga muito grande, existe aí algo muito próximo com a exploração, um trabalho que é para ser de 5 está para um só. E aí esse profissional, muitas das vezes, ele não consegue atender com qualidade, porque ele tem que dar conta de uma série de coisas. Sabe? Não tem um processo dividido, organizado. Então, esse funcionário sobrecarregado, sem uma metodologia a cumprir, como é que ele vai prestar um bom atendimento? Diferente de grandes empresas ou de outros polos comerciais, onde você percebe que existe ali, não importa quem é a vendedora, tem um padrão de atendimento. Existe um roteiro para o atendimento, existe um protocolo para aquele atendimento acontecer, desde quando o cliente entra na loja até a hora que o cliente sai da loja. Então, quando a empresa está organizada a esse ponto, a gente tem o tão sonhado bom atendimento. Por quê? Porque o atendimento ele é protocolado, o atendimento ele é organizado, tem script de atendimento. Aqui não, aqui cada profissional atende do seu modo. Cada profissional atende ao seu modo. Aqui acontece uma coisa também muito delicada, que as empresas, elas são muito porta aberta, elas não estudam o público. Então, você tem uma empresa que às vezes é para um público A, atendendo a classe C, você tem a classe C atendendo A, é tudo muito misturado. Não tem esse estudo para saber quem é o meu público, como eu vou buscar o meu público, é porta aberta. E aí aquele profissional, né, aquele funcionário, por exemplo, um vendedor que é acostumado a atender uma pessoa que é do público C e chega alguém do público B e aí quer um atendimento à altura. Isso dá um choque. Dá um choque. Mas não tem A, não tem B. É isso. A sociedade é dividida por classes sociais, A, B, C, D, e cada classe social ela tem o seu padrão de comportamento, ponto. Então, quando eu vou abrir um negócio, eu preciso entender qual é o meu público e qual classe ele pertence para que eu possa treinar a minha equipe. O público A você atende dessa forma, o público B. Sim. É uma diferenciação, é uma segregação, é uma discriminação? Não, é negócio. É negócio que a gente precisa entender. Negócio é negócio. Não tem romantismo no negócio. Eu falo muito isso com os empresários que eu atendo. Para de romantizar. Não tem romantismo. Qual é a classe que você quer atender? Mas é porque não tem A, nem B, nem C. Qual é a classe que você quer atender? Alto ticket, médio ticket ou baixo ticket? Porque isso vai determinar o seu atendimento. Uma empresa que eu prestei consultoria era um varejista. E aí a gente organizou a empresa toda e quando chegou no final ele fez assim, quem era o cliente dele? Classe C.
Dona Maria que vai lá, compra um fardo de açúcar para vender na casa dela, na varanda de casa. Seu João que vai lá e faz aquelas comprinhas para atender em casa. Esse é o público dele. E é um público que mantinha muito bem o Homésio. Aí ele falou assim, mas eu quero trazer mais conforto para os meus clientes, eu quero botar uma janela de ar aqui na porta para que fique mais confortável, porque é muito quente, nananana. Eu fiz assim, ó, se tu bota um ar-condicionado aqui, tu perde seu público todo. Porque Dona Maria, que entra aqui de chinelo, quando você meter um ar-condicionado aqui, você vai ter que botar a porta de vidro, ela não vai entrar mais. Porque ela não vai se sentir pertencente àquele lugar. Você entende? Ele fez, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiz, então, antes de você fazer isso, você tem que mudar todo o seu posicionamento para você trazer um novo público, porque senão você vai ter um problema de atendimento. Aí, Dona Maria, quando você obrigatoriamente aumentar 10 centavos no açúcar, ela não vai querer pagar, porque ela vai dizer que ela não está pagando, que ninguém mandou você colocar ar-condicionado, porque ela não tem um nível de consciência para compreender a importância disso aqui. E tudo isso aí você vem para o emocional, você traz, se houver um trauma de dores, né, alguns traumas, Dona Maria, que ela não se vai sente, entrar. aquela funcionária, aquele funcionário que sente que aquilo ali não... mudou, tá rico para isso, a gente trabalha muito, é nos explorando. O líder, né, o empresário, onde ele pode se sentir que agora eu tenho que trabalhar muito mais, porque eu tenho um custo mais alto, o investimento foi alto, eu preciso pagar. E aí que as pessoas começam a adoecer começam a adoecer. As pessoas começam a adoecer. As pessoas começam a adoecer na sutileza. É tudo muito sutil. Não tem um marco. Se você perguntar para uma pessoa que sofre burnout, por exemplo, quando isso começou, ela não vai saber te responder. Quando foi que começou? Foi quando botou uma... Foi tão simples. Foi quando botou um ar? Foi quando botou uma porta de vidro, que as cobranças começaram? Foi quando contratou um líder novo? Que o líder novo, ele é mais capacitado, ele quer as coisas mais organizadas, e aí você já começou a... Foi quando? Foi quando contratou uma funcionária nova, que você ficou enciumado e você não percebeu? Quando que você começou a adoecer emocionalmente? E às vezes não tem nem relação com o trabalho, tem relação em casa. Foi quando? Foi quando seu filho entrou na adolescência e você não se deu conta que estava cobrando mais de você, estava fora? Foi quando seu marido saiu de casa, que você achou que estava dando conta porque você é uma mulher empoderada e de repente você... Quando foi? Não dá para saber. É muito sutil. O que dá para saber é que é no ambiente de trabalho que o nosso adoecimento ele se manifesta. No ambiente de trabalho, Márcia? Ele vai se manifestar. Por quê? Porque a gente fica mal no trabalho, é simples. Fica mal no trabalho. Por quê? Porque a gente, às vezes, não está bem em casa, mas quer ficar bem no trabalho. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. É cultural nosso. Então, se eu não estou bem aqui no trabalho, eu vou adoecer. Porque eu vou entender que eu não tenho dignidade. Se esse trabalho aqui me dá dignidade. Então, se eu tenho um excesso de cobrança, eu vou adoecer. Se eu não tenho cobrança nenhuma, eu vou adoecer. Você entende? Faz um vinho. Meu Deus! Por quê? Por que dá muitas responsabilidades para ela e não dá para mim, se eu sou capaz de fazer? É uma ferida de rejeição. Por quê? E aí eu vou levar essa conversa para um nível mais profundo. Vamos aprofundar, né? Vamos aprofundar, porque eu sou da psicologia analítica, a gente gosta de coisas profundas. Eu amo. A maioria dos narcisistas da nossa sociedade estão nas igrejas, conduzindo pessoas, estão no meio político, estão liderando pessoas nas organizações. A maioria dos narcisistas estão ocupando cargos de liderança. Isso quer dizer que é possível que aproximadamente a cada 10 homens que são líderes, 6 a 7 são narcisistas. Isso aí é grave. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Mas a gente olha por um olhar de que eles têm uma energia para dar resultados. Por isso que eles conseguem chegar lá. Por isso que eles estão nas religiões, por isso que eles estão na política, porque eles conseguem dar resultado. E adoece todo o resto. E, Márcia, quando falamos das pessoas adoecidas, das pessoas que têm acesso a terapias, até ouvir esse programa, e quem não tem nada, Márcia, de trabalho, que não tem acesso, que não tem conhecimento, que não sabe onde chegar e trabalha em algumas empresas, inclusive nacionais, multinacionais, mas não é acessível.
Elas adoecem em um nível somático e estão lotando o INSS. É isso que acontece com elas. Porque a gente vem dessa cultura que a gente tem que aguentar, né? Quem são essas pessoas? Tem que aguentar. É claro que elas adoecem sim, mas elas têm que aguentar. Elas têm que aguentar calada, porque tem que levar comida para dentro de casa. Tem que aguentar. Então, como é que eu vou explicar? Isso, vamos pensar em uma estrutura egóica, né, como psicóloga. O que é que o ego aceita? O ego não aceita, fala assim, você não vai trabalhar porque você não está bem com o seu chefe. Você não vai trabalhar porque você está com uma forte crise de enxaqueca. Isso explica eu não ir trabalhar. Porque eu vou no médico, eu vou pegar um atestado e está explicado. E eu explico para mim mesmo, para mim, que eu estou doente. Eu não vou porque eu estou doente. Que eu, e aí a gente materializa tem algumas empresas que, além do adoecimento físico, porque elas precisam melhorar os seus processos, mas também, muitas das vezes, são processos somáticos. O problema está no adoecimento emocional, mas que, pelo trabalho ocupar um espaço tão importante na vida do indivíduo, esse indivíduo ele vai somatizar. E aí é possível que ele seja retirado do ambiente corporativo ou ele seja afastado por questões físicas, quando na verdade a origem daquele problema é emocional. E aí você vê tanto auxílio, tanta gente de licença, e aí ninguém sabe. Tem algumas profissões que elas são mais características, né, de ter problemas emocionais. O bancário vai evoluir para burnout, fácil, assim, evolui e é uma questão emocional, a gente sabe. Motorista de ônibus, burnout. Eles evoluem muito mais para burnout do que para problema de coluna. Por quê? Por conta do nível de estresse, vigilante, segurança, policial. Eles vão evoluir muito para essas questões emocionais. Então, existe um grupo de profissões que tem uma classe que adoece emocionalmente maior. E todo o resto vai evoluir para doenças somáticas. Não vai ficar claro que aquilo ali é uma questão emocional. Existe algum programa público para esse assunto, para as doenças emocionais? Existe hoje municipal, estadual ou federal, que nesse sentido, nesse adoecimento emocional, sim, que se acompanha. Que eu saiba, não. Gente, é mesmo. Se há, eu de fato desconheço. O que eu vejo são as grandes empresas, elas têm incentivo assim, para viabilizar qualidade de vida no trabalho. Que isso não vai estar relacionado só à saúde emocional. Que bom, até porque tudo está relacionado, né? Mas tipo ambiente de convivência, esses encontros onde a família, onde o colaborador ele pode levar a família, tudo isso para aproximar a relação profissional com a relação pessoal, tornando essa relação mais leve. Então, existe sim esse tipo de incentivo, mas um incentivo específico para tratar a saúde mental do trabalhador, que eu saiba, se tem, para mim é uma novidade. Eu gostaria, inclusive, se alguém souber, eu gostaria de saber. Então, assim, intervenção, as empresas não conseguem, as empresas não conseguem perceber com o tempo intervir para tratar essas pessoas que já estão adoecendo. As empresas somos nós, né? Sim, somos nós. E aí acontece que existem pessoas nas empresas que são mais sensíveis. Não é que é uma política da empresa, mas tem pessoas que são mais sensíveis. Por que é delicado falar sobre isso? Porque, por exemplo, você pega uma empresa que tem plano de saúde, o que ela vai falar? Usa o plano. Só que essa pessoa vai usar o plano em que momento, se ela trabalha de 8 a 17? De segunda a sábado. Você consegue entender? E se ela botar vários atestados, ela pode ser punida. Então, como é isso? Como é isso, Márcia? Você entende? Então, a pessoa do RH é que ela precisa ter uma sensibilidade maior para poder compreender o que está acontecendo e aí viabilizar que esse indivíduo ele busque ajuda terapêutica. Caso contrário, esse indivíduo não se sente encorajado em ir, porque ele pode se comprometer no trabalho. Uma outra questão é que ele pode ser estigmatizado. Ele pode ser estigmatizado. Inclusive, quando a gente faz relatório para a empresa, a gente não coloca CID. Não? Não coloca CID. Mas CID quem bota é psiquiatra. Nós psicólogos a gente não coloca CID.
Como é que esse funcionário vai se afastar sem CID? Quem afasta é o psiquiatra. Mas a gente, por exemplo, se um paciente chega para mim para fazer um atendimento de urgência e ele não foi ao trabalho, ele precisa de um relatório para o psiquiatra. O do psiquiatra eu posso até apontar qual foi a minha e posso colocar o CID. O da empresa, para não estigmatizar esse funcionário. Ele passou por questões emocionais, e aí eu mando. E se o psiquiatra, futuramente, se a empresa ela tiver um corpo médico, esse funcionário vai ser encaminhado para o corpo médico da empresa, e aí o médico vai avaliar e vai dar os encaminhamentos necessários. Mas a gente, dificilmente, você vai encontrar um psicólogo, e a gente não é orientado a colocar CID para relatório ou para atestado da empresa. A gente não coloca CID como você pega um relatório médico normal, um atestado de comparecimento. A gente não coloca CID. Aí a gente está falando de um funcionário ativo que já está na corporação. Aí vamos falar de contratação, de admissão. Hoje, ainda culturalmente, os requisitos são esses que você falou há pouco instante, né? Confiança, alguém indicou, alguém que vai sair de licença ou de férias ou vai para outro emprego e indicou alguém. E eu não tenho uma pessoa qualificada de recrutamento, de seleção. Então, entra todo mundo, e aí? O que é que você orienta? O que é que você fala para aquela pessoa que precisa entrar no mercado de trabalho, mesmo sabendo que não está bem, mas ela acredita que se cura, se melhora, se ela ir para o mercado de trabalho. Eu já vi pessoas falando, não, eu vou voltar a trabalhar, porque eu não sei o que, eu sou uma boa profissional, mas essa pessoa já está doente, mas ela quer voltar a si mesma. Quer voltar a si mesma. E a empresa não tem quem faça essa seleção, esses testes. Me diz aí, como está aí o mercado? Novamente a gente entra naquela discussão sobre processos, né? E sobre pessoas capacitadas para fazer o que precisa ser feito. Então, toda boa contratação vai determinar o adoecimento ou não da equipe, porque o problema começa quando eu contrato. Entende? Então, quais são os critérios que eu utilizo para fazer a contratação? Só indicação? Se eu gostei ou não, se é bonito ou se é feio? Se é gordo ou se é magro? Quais são os critérios que eu utilizo? Essa pessoa, ela tem a capacidade técnica, emocional e cognitiva para fazer o que precisa ser feito? Muitas das vezes eu quero contratar uma pessoa e eu nem sei quais são as habilidades necessárias que esta função necessita. E aí eu contrato uma pessoa que ela tem altas habilidades. Olha o BO que a gente tem. Porque tem gente que acha que é isso, né? Quanto mais a pessoa for capacitada, melhor. Só que às vezes não. Eu vou adoecer aquela pessoa, porque eu pego ela com uma pessoa com altas habilidades e coloco ela para fazer uma coisa que não precisava de tantas habilidades assim. Essa pessoa, com o tempo, ela vai começar a se sentir desvalorizada. Ela vai começar a querer exercer outras funções que às vezes não tem vaga para ela, e a gente começa uma série de problemas. Ou eu tenho uma atividade que precisa que uma pessoa seja perita naquilo, só que uma pessoa perita naquilo, ela é cara, porque ela é cara. O amaranhado. Então eu contrato uma pessoa que não é tão perita, mas ela é mais barata, e eu vou treinar. Mas ela não tem as habilidades técnicas, cognitivas e emocionais para lidar com a pressão daquela atividade. Então ela vai adoecer. E eu só consigo identificar isso na entrevista, quando eu tenho um processo onde está lá me dizendo quais são, que é uma ficha, tem um nome, eu esqueci agora. É uma ficha que está me descrevendo quais são as habilidades necessárias que uma pessoa precisa ter para desenvolver aquele cargo. Você é jornalista, você vai contratar uma pessoa tímida? Não. Às vezes, ela pode ter feito a melhor faculdade. Não quer dizer nada. Mas se você for amadora, o que você vai fazer? Estudou em Harvard. Isso aí. Então vou contratar. Mas ela não tem as habilidades necessárias. Ela não tem as habilidades emocionais necessárias para... Você tem uma pessoa aí que, se chegar Lula aqui, o presidente, ela vai ter coragem de peitar e sentar do lado dele e fazer perguntas sem tremer na base? Isso aí. Você entende? Aí ela não tem. Aí chega a Lula, você faz, fulana, você arruma aí que Lula tá aí, tu vai entrevistar. Passou mal, deu crise de ansiedade, surtou. Tô falando do microfone. Entende a situação? Se uma pessoa ela tem uma questão de autoestima,
ela tem uma questão de identidade. Então, diante de algumas situações, ela não vai conseguir dar conta do exercício daquela atividade. Então, ela vai fazer de qualquer jeito, que é o que acontece aqui. Ok. Não dou conta, nem sei que não dou conta, porque nem a empresa sabe o que precisa ser feito. A empresa não criou um processo, ela não criou um perfil, que chama perfil profissiográfico. Ou seja, as habilidades que a pessoa precisa ter. Ela não criou o perfil profissiográfico. Então, se eu vou contratar uma vendedora para vender sapato, você fala bem? Você tem disponibilidade de tempo? Tu consegue subir e descer a escada? Então você tá ótima. É isso aí. Não tem outras habilidades de relacionamento, de intermediação de conflitos. Aí o cliente estressado chega, grita de cá, ela vai e grita de lá. Não é assim? E aí o processo vai Não tem as habilidades emocionais para intermediar conflito. E isso vai gerar adoecimento? Quem está falando? Eu estou falando de adoecimento dessa pessoa, porque esse mesmo chefe que não capacita, que seleciona mal, vai cobrar. Mas o cliente tem sempre razão. Não é assim? Então ele mesmo vai cobrar e essa pessoa vai se sentir incapacitada para fazer aquilo, mas não pode abrir mão do trabalho. E aí a gente começa a ter uma série de adoecimentos. Inclusive do líder, né? Do gerente dessa loja. Inclusive do líder, do gerente dessa loja, né? E o que eu estava falando sobre a questão do narcisista, que é o que mais adoece pessoas. Toda vez que eu recebo na minha sala uma pessoa que evoluiu para burnout, ela com certeza tem um líder narcisista. É aquele líder que vai humilhar, é aquele líder que é passivo-agressivo, é aquele líder que vai cobrar de você atividades que não foram te ditas no auge da sua contratação e que depois vai querer que você faça. É aquele líder que não vai te motivar, aquele líder que vai te criticar. Aquele líder que teve um pai que dizia para ele assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Logo, esse líder, quando chegar na organização em que o funcionário vai chegar todo animado porque fez tudo, ele vai olhar todo o que a pessoa fez de maravilhoso e vai falar assim: faltou a vírgula. Vai fazer. Como se todo o resto não importasse. E isso, para aquele funcionário, é adoecedor. Então, as empresas, elas mantêm esse líder, muitas vezes, elas fazem vista grossa para esse tipo de liderança, porque são os líderes que trazem resultado. Infelizmente. Hoje a gente trabalha para informar para as empresas que existem outras formas de liderar e que também trazem resultados, inclusive trazem resultado muito maior. Porque as empresas, elas desconhecem, né? Uma equipe engajada, comprometida, saudável emocionalmente, consegue trazer muito mais resultado. Muito mais. Mas aí você fazer com que o gestor entenda isso é delicado. Então tudo parte da contratação. Tudo parte da contratação, dos processos de contratação. Se eu contrato errado, eu vou ter problemas no meu processo. Você vê, Márcia, empresas onde os líderes, né, as equipes têm diferença, no caso do tratar e dos resultados emocionais. Sim. Você tem isso? Por exemplo, a mesma empresa onde tem algumas equipes onde o líder dessa equipe é uma pessoa mais próxima do saudável emocionalmente e consegue perceber e tratar aquela equipe não só nos resultados, mas na saúde emocional desse grupo. Acontece também. É como eu te falei, existem muitas pessoas que já são sensíveis, né? Sim. Ainda mais se elas estudaram para fazer aquilo que elas estão fazendo. Então, você tem um líder que ele não fez só um curso de liderança, mas ele fez uma faculdade em gestão. Então, ele entende de gestão, ele entende de pessoas. Muitas das vezes, ele tem uma formação de analista comportamental, que é muito importante para um líder. Então, quando o líder ele entende de pessoas, fica muito mais fácil conduzir essa equipe. O problema é que a gente tem muitos líderes que entendem de processo. Quer ver uma coisa muito comum aqui, que é um BO? O funcionário ele é promovido só porque ele faz o trabalho dele bem feito. Ele não tem habilidade para conduzir pessoas. Mas ele faz o trabalho bem feito, ele entende do processo.
Ele não entende das pessoas que estão envolvidas no processo. Ele não entende de ser humano. Ele não entende de relacionamento. Ele entende só de processo. Pega a linha de produção, ele sabe tudo de como aquela linha. Ele conhece todas as máquinas, ele conhece todos os tempos, todos os produtos, mas não tem entendimento nenhum sobre como essa dinâmica relacional acontece. Então ele vai trazer os resultados adoecendo a equipe. Márcia, você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Habilidade cognitiva. Eu quero que você me fale um pouco sobre isso. Hoje, muitas pessoas se reconhecem atípicas, né, com algumas disfunções, né, vamos falar assim, não sou muito da área de psicologia, mas... E no ambiente de trabalho você consegue observar pessoas que têm menos habilidades ou competências e algumas habilidades cognitivas menor. Sim. E que isso aí adoece no ambiente, traz um conflito grande, porque você diz, esse copo é azul, bote esse copo ali, e a pessoa não consegue entender isso. Essa pessoa você pede para fazer um relatório, essa pessoa escreve o relatório, mas essa pessoa tem mestrado, vamos falar assim. Ela tem mestrado, ela não consegue. Você diz, dá uma orientação, essa pessoa não consegue. Como é que isso funciona? No sentido, na prática, nas empresas, o que é que você orienta para quem está nos ouvindo e nos vendo, como tratar, você não fez a seleção que começa lá, né, dessa pessoa, desse indivíduo, e ele é bom, mas tem questões aí cognitivas que precisam ser melhoradas. Dentro de um processo, quando o processo da empresa é estruturado, nós temos as avaliações de desempenho. A avaliação de desempenho é justamente para isso. Para te dizer assim, você está sendo bom nisso, nisso e nisso e precisa melhorar nisso aqui. E às vezes esse aqui é nas questões cognitivas. E aí nós temos as funções cognitivas, né, que é atenção, percepção, memória, manipulação de informação. E aí, na hora que o líder ou o psicólogo, a pessoa responsável estiver dando feedback, ela precisa pontuar. Precisa melhorar aqui, porque é uma questão cognitiva. É uma questão de você prestar atenção. Você sabe fazer, mas não prestar atenção. E não prestar atenção compromete todo o processo. É diferente de uma pessoa que não sabe. Sabe? Não sabe. Aí nós estamos falando de competência técnica. Ela não sabe fazer. Tem pessoas que sabem, mas fazem sem atenção. Muitas vezes porque é um TDAH não diagnosticado. Muitas vezes porque está sob estresse. E aí o estresse ele vai impactar na memória desse funcionário. E logo ele vai esquecer alguns processos e vai comprometer todo o resto. Então é na avaliação de desempenho que a gente dá o feedback de que já que você está aqui, já entrou. Sim. A gente não vai te demitir porque você traz resultados. Então eu avalio e dou a oportunidade para que esse indivíduo ele consiga. Eu tenho um programa chamado Alta Performance nas Empresas. E aí, no último encontro desse programa é o Programa de Desenvolvimento Individual, que é o PDI. Que a gente passa 3 encontros fazendo avaliação de personalidade, avaliação de relacionamentos, tudo, para no final esses funcionários identificarem onde eles podem, eles mesmos que identificam. A empresa depois ela vai sentar com o PDI individual de cada um, com a liderança. Mas no final, cada um botou lá. Onde é que está o meu BO? Meu BO está nos relacionamentos. Meu BO está na minha capacidade técnica. Eu não sei fazer isso aqui. E aí, a partir desse diagnóstico, a empresa ela vai traçar intervenções. Se a falta é de capacidade técnica, eu vou colocar você para fazer um curso, para que você não adoeça aqui, sendo cobrado por uma coisa que você não está sendo capaz de fazer. Se o seu BO aqui está nas questões cognitivas, então você precisa de estimulação cognitiva. O que é que está acontecendo? Você é um TDAH, você está com estresse alto, com problema em casa. Eu preciso ouvir, porque às vezes a questão está comprometida por uma questão pessoal mesmo. E aí eu vou traçando intervenções para poder ajudar esse funcionário a desenvolver a alta performance. O que é alta performance? É quando eu coloco todo o meu potencial à disposição da empresa sem interferências. E tem muitos profissionais que não conseguem colocar seu potencial à disposição da empresa porque ele não é visto. Tem profissionais que adoecem e saem da empresa porque não são vistos.
Então o PDI ele é importante para isso. O programa de alta performance ele serve justamente para isso, para que o indivíduo ele reconheça suas falhas e seu potencial, a empresa também enxergue isso e ao invés de criar um problema, a gente cria a solução. Como é que a empresa pode fazer para resolver isso aqui? Sem precisar demitir. Sem precisar demitir. Entende? Então isso vai depender do que? Um reconhecimento. Agora o que a gente tem às vezes são pessoas que não reconhecem as suas limitações. E aí, como é que você diagnostica? Como é que você trata? Aí, quando a cabeça não muda, mudam-se as cabeças, né? Infelizmente. É péssimo falar sobre isso, mas é a realidade. Eu falo isso para que as pessoas entendam que a empresa ela tem direitos e deveres. Sim. O funcionário também. Então, às vezes, é do dever do funcionário ficar pensando também, poxa, como é que eu posso melhorar? Porque a empresa está aqui, às vezes a empresa ela quer até investir no funcionário, mas tem funcionário, tem pessoas que não querem o investimento, que não quer, então você não quer, não quer. E o que você diz ao funcionário que hoje passa por uma situação, né, que está numa empresa que ele quer desenvolver, ele não consegue, ele não é visto, e ele não é visto, ele não fala, né, porque tem dificuldade de relacionamento, e acredita que, vou esperar, né, aquelas pessoas que esperam, vou esperar ser demitido, vou esperar outra empresa me chamar. Uhum. E ainda essa cultura, né, que era do passado, não sei se... Essa cultura do passado de esperar ser demitido, não ficar aqui, não me aposentar, esperar aqui, eu vou para onde mais, tem um X idade, ninguém, vou para onde, eu vou ficar aqui. E aí? É um direcionamento, lembra que eu falei no início? Sim. A gente direciona para a vida nesse molde, tipo assim, eu tô aqui, né? Não é possível, você não tá vendo não que eu sou boa? Você não tá vendo não? Você não tá vendo que eu chego todos os dias, faço todo o meu trabalho, eu tenho que te pedir, vou te pedir. Aí. É assim que acontece. E aí chega uma pessoa mais nova, cheia de gás, boa de comunicação, faz muito menos e ganha muito mais. Porque soube se posicionar, soube barganhar, soube conversar. Aí a pessoa começa a adoecer, tipo, eu não sou vista, não sou valorizada. E ela começa a reproduzir as dores dela, de não ser vista, quando na verdade ela que não se posiciona. E a gente tem que entender que esse posicionamento perpassa não só a comunicação verbal, mas a comunicação não verbal também. Então, muitas das vezes, quem chega agora chega cheio de gás, chega comunicando com a boca fechada. E quem está lá há muito tempo está adoecido, está esperando ser visto, ser reconhecido, ser remunerado, sendo que em nenhum momento chegou e falou, ó, não está bom, não está legal, onde é que eu posso melhorar? O que é que eu preciso fazer para que eu seja visto também? Não pede. Tem muitas pessoas e funcionários que estão no mundo do óbvio. É óbvio. E às vezes não é óbvio. Não é óbvio para quem está lá. Você precisa falar, se você não fala, não vai entender. Nessas dores emocionais no ambiente de trabalho, você acredita que tem funcionários que têm dores, indivíduos que têm essas dores por tudo isso que você falou e adoece mais, consegue adoecer o ambiente que ele está inserido, né, os outros, adoece sua casa porque não consegue avançar, e isso traz um caos, né? E onde você entra, como você consegue, quem consegue enxergar essa pessoa, esse indivíduo? Quem em casa, o trabalho, a empresa, os colegas, o que alerta você dá? Porque esse povo vai morrer. A questão não é ninguém vê, todo mundo vê. Amiga, você é o pau. Todo mundo vê. Todo mundo vê. A gente sabe que tem um negócio ali que não tá bom, a gente sabe. Todo mundo vê. A questão é fazer com que a própria pessoa veja, porque quem está de fora vê muito mais fácil. Sim. A pessoa vê e assumir que ela não está bem, que existe um problema ali e principalmente que esse problema é tratável. Porque a gente, quando sente uma dor de cabeça, a gente vai no médico, sente tudo bem. Mas quando a gente sente uma angústia, a gente fica quieto. Começa pela angústia, Márcia? Começa pela angústia. Tá vendo, gente? Vamos Começa pela angústia. Começa pela... Ai, que saco, eu tenho que trabalhar hoje. Começa assim. Começa assim. Tá vendo? Começa toda vez que o ônibus aponta, meu coração... Márcia. Uma ansiedade, um negócio. Começa Ave Maria, dá 10 horas, mas não dá hora de ir embora. Começa assim. E a gente acha que isso é normal de dar risada. A gente vai rindo disso. Sabe? E às vezes o que a gente precisa é de alguém que chegue e fale, isso não é legal.
Isso não está certo. Mas o que é isso diante das necessidades dessa pessoa de levar comida para dentro de casa? Me diga. O que é isso? É nada. É nada. Então, até que ela de fato adoeça, que ela de fato seja retirada por uma questão emocional, ela não vai dar a devida atenção, infelizmente. E daí as políticas de saúde mental nas organizações é importante para fazer intervenções precoces. Para não deixar que essa angústia evolua para um adoecimento. Então, uma empresa preocupada, e eu falo para os líderes das empresas e líderes de equipe, ter esse olhar sensível e traçar ações para evitar o adoecimento mental, o adoecimento emocional nas empresas. E como é que a gente evita isso? Criando processo, tendo clareza do processo, fazendo bons processos seletivos e convidando cada indivíduo a olhar para suas questões emocionais. Porque tem muita coisa que é da pessoa. Ela trouxe para aqui, se manifestou aqui, mas não é daqui, é de lá. Então, quanto mais a empresa convida e fala assim, ó, a gente entende, usa seu plano, vai no psicólogo. Quiser um horário para sair mais cedo, ok, sai mais cedo, vai uma vez por semana no psicólogo. São esses incentivos que a empresa precisa dar. Muitas das vezes ela não precisa pagar, só precisa incentivar. Ó, se você percebeu que você tá com muito sono, tem alguma coisa errada aí, procura ajuda, vai conversar sobre isso. Incentivar. E não fazer disso motivo de chacota. E não permitir, não perpetuar essas conversas paralelas na empresa de adoecimento, como esse estigma. Fulano é doido, tá no psicólogo é doido. Porque esse estigma só vai fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais da busca por ajuda psicológica. E hoje você deve saber mais que eu, que existe terceirização, empresa menor, pequena. Hoje existe empresa de RH, né? Terceiriza. Hoje você já contrata através de empresas que você paga a taxa. Então, a gente está falando das grandes corporações, das grandes empresas que tem um RH, mas também hoje já existem empresas que terceirizam, que fazem as contratações. Tem. Não é isso? Aqui em Camaçari tem algumas empresas bem bacanas, inclusive lideradas por psicólogos. E isso é muito importante, por quê? Porque o psicólogo ele vai ter os recursos e as ferramentas necessárias para poder avaliar os testes de perfil comportamental, para poder, inclusive, proteger a empresa. Saber se aquele indivíduo ele tem uma possibilidade de evoluir para um transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico. Entende? E se naquele momento aquela pessoa está apta ou não para exercício daquela função específica. Então, aí a importância realmente de você ter as ferramentas corretas para escolher a pessoa que vai compor o seu quadro de funcionário. Aí você pode até terceirizar, tá? Não precisa montar um RH. Não precisa montar, terceiriza. Exatamente. Tá? E o bom é que essas empresas elas dão até garantia, olha que interessante. Com 3 meses, se esse funcionário não se adaptar, você pode trocar. Que delícia. Então, tem todo o monitoramento, as avaliações de desempenho, de dar as oportunidades de feedback. Se o funcionário não se adaptar, troca. Falamos bem do funcionário, agora vamos falar de empresas pequenas, onde o proprietário é o gestor, é o gerente, é o RH. Empresas com 5, 10, 20 funcionários, 2, 3, onde esses líderes, esses empresários também estão doentes, adoecem sem perceber. Por isso, por ter colaboradores com essas características que nós falamos, e ele não tem entendimento, ele não tem uma estrutura, ele não tem conhecimento para verificar que tem uma coisa de errado ali, esse cara tem que se cuidar, porque ele está ficando doido e vai me deixar louca. Então, o que você fala? Como é que começa isso para o empregador, para esse empresário pequeno? Eu acho que você deve ter vários clientes. Vários deles, né? Então, assim, chega uma hora que, inevitavelmente, por conta dos resultados, esse empresário, esse empreendedor, ele começa a buscar ajuda. Ele busca, não tem jeito. Ele começa a buscar sem saber exatamente o que, mas ele começa a buscar. Ele começa a perceber que não está conseguindo montar equipe e que não consegue encontrar um profissional capacitado. E aí começa a se relacionar com outros empresários, começa a perceber que tem alguma coisa com ele. E aí é o momento, muitas das vezes, que eles encontram, né, começam a se aliançar com outros empresários e começam a perceber que os processos estão desorganizados. Começam a perceber que pessoas feridas ferem
pessoas. Comece a perceber que às vezes você é bom em fazer café, você montou uma empresa de café, mas você só é bom em fazer café, você não é bom em vender café. Você é bom fazer café. Comece a perceber que talvez o problema dessa empresa é porque ele está sobrecarregado com várias atribuições das quais ele não domina. Então, ainda mais agora com o advento da tecnologia, está muito mais fácil alcançar esse empresário, porque está aí nas redes sociais o que você precisa fazer, o que é certo, o que é errado, o que é resultado, o que não é resultado, o que é positivo, o que não é positivo. Então, a partir do momento que os resultados começam a aparecer, os resultados negativos, que esse empresário ele começa a se aliançar. Hoje em dia nós temos muitos grupos de empreendedores, isso é muito bacana. Ele começa a perceber que, de repente, ele precisa delegar, terceirizar, encaminhar, porque o problema é que ele está se submetendo a coisas que ele não tem competência para fazer, mesmo sendo o dono da empresa. Não tem. Então, e aí começa, né, o que a gente chama de projeto de expansão. Ainda mais em empresas familiares. Empresas familiares é um bel. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma empresa que ela abriu, o pai há pouco tempo faleceu, e assim, todos os hábitos, todos os vícios, ela conseguiu trazer para a empresa nova. Menino, como é que você pode fazer isso? Contrata estagiário de logística para organizar o estoque, contrata um estagiário, compra um programa, uma plataforma para você inserir as informações. Você consegue, continua não tendo controle do seu estoque. Isso acontecia com seu pai há 30 anos atrás. Uhum. E você conseguiu abrir uma empresa nova e ter os mesmos hábitos. Tem um problema sério de tributos, porque o pai acabou as empresas por conta de dívida na União. Uhum. E a empresa... como é que uma herança genética, não sei o que é, tem problema mesmo de... É um direcionamento para a vida com base naquilo que eu aprendo. Eu me direciono assim, não deu certo? Quanto tempo esse pai? Não deu certo? Então o time que tá ganhando a gente não mexe, dá certo. Existem muitas coisas, existe uma questão do controle. Sim. Né? Lembra que eu falei para você? Se não é da minha confiança, como é que eu vou colocar meu patrimônio? Como é que eu vou colocar o patrimônio do meu pai na mão de uma pessoa, do financeiro, que eu não vi nem nascer? Então é muito disso, sabe? O que acontece? Sabe o que acontece? O que diferencia, inclusive, o Brasil de outros países é que muitos dos nossos empresários, eles vão para o mundo corporativo por necessidade. Logo, eu preciso garantir minha fatia, né? É necessidade. Então eu não vou correr o risco de pegar alguma coisa que eu suei para construir e colocar na mão de outra pessoa para gerir. Quem vai ter que gerir sou eu. Então tem que ser do meu jeito, da forma como eu penso. Só que às vezes o meu jeito não é um jeito técnico, não é um jeito correto. Ele adoece. Não tem técnica nenhuma para fazer. E aí, novamente, eu falo, pessoas feridas ferem pessoas. Muitas vezes aquela pessoa ela tem várias questões emocionais ali e ela leva isso para a empresa, ela leva o jeito controlador dela para a empresa, ela leva o domínio, ela leva às vezes a arrogância, ela leva o jeito de falar, tem que saber falar com as pessoas. Não é assim, eu falo assim como quiser, não é assim não. No mundo corporativo não é assim que funciona não, você tem que saber como é que você vai falar com as pessoas. Só que daí você fazer uma pessoa entender isso, nossa, ela já adoeceu uns 3 ou 4 no ambiente corporativo. Márcia, falando, né, de um ambiente corporativo, eu vejo, né, algumas pessoas tendo dificuldade como líder em dizer não. O que que você fala sobre não? A necessidade tanto do líder como liderado. O liderado dizer, isso aqui não é da minha, não é, eu não consigo fazer, eu não tenho habilidade, eu não fui contratada. E o líder dizer, não, seu direito é esse, e eu só posso fazer isso. E esse não que as empresas, as pessoas, no ambiente profissional, tem dificuldade e isso prejudica um processo... Prejudica tudo. É ferida de rejeição. Ferida emocional da rejeição. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser amado pela equipe. De ser criticado pela equipe. Então eu não consigo ter pulso. Não consigo dizer não. Então o medo de ser vista como arrogante. O medo de ser vista como ruim. O medo de ser visto, sei lá, o medo de ser mal interpretado, sabe? Faz com que muitos líderes não tenham pulso para levar a sua equipe. Lembra que eu falei no início, as relações misturadas, não é o pai, não é a mãe. Estou aqui para ser seu líder. Você não tem que gostar de mim. Lá em Pernambuco, quando a gente estava construindo
na obra, o discurso lá era o seguinte: a gente não veio aqui para fazer amigos, a gente veio aqui para construir navios, construir uma refinaria. A gente veio aqui para construir uma refinaria. Você não tem que gostar de mim, não. Você tem que fazer isso aqui, meu amor. Isso aqui, ó. Você entende? Agora, e isso pode refletir no resultado dessa... Pode. Nem tanto, nem tão pouco. Entendi. Para construir isso aqui, eu não preciso te humilhar, eu não preciso te constranger, eu tenho que te respeitar, eu tenho que cumprir todos os direitos e deveres, eu tenho que fazer tudo. Mas você não precisa me amar. É sobre isso. Sabe? Eu não preciso ser amada por você. Eu não preciso te amar, eu tenho que te respeitar. Eu tenho que fazer valer o que a lei determina enquanto direitos e você tem que cumprir com os seus deveres. E ponto. No meio do caminho, se tiver afeto, é bom? Claro, é ótimo, é maravilhoso. A gente quer que tenha afeto? Claro. É saudável para o ambiente de trabalho? Claro. Só que muitas das vezes o excesso de afeto prejudica o processo. Porque eu amo tanto essa equipe, eu fico tanto... Eu não sei o que seria se essa galera me rejeitasse. E aí eu digo não, eu digo sim para tudo, e aí o negócio não anda. É o líder bonzinho, né? Tem um teste de liderança, eu até tenho ele, é muito interessante, né? Que avalia o estilo de liderança, que é aquele que é muito permissivo, tem um que é muito autocrático, tem outros, né, que são mais pacíficos. É interessante, para que a pessoa avalie o estilo de liderança dela. Quem quiser, depois me procura. Procura essa mulher, tá? Vamos, já tá quase ali, ele já tá me apertando ali. Vamos falar de demissão. Vamos. Eu quero que você fale das dores emocionais da demissão. Você tem na equipe uma pessoa que você vê que a produção por essas dores, tudo isso que falamos, e que essa pessoa não encaixa ali, mas a empresa não quer demitir. E a pessoa não quer pedir demissão. Essa relação, eu não vou, você me mande. Igual um casamento, que ninguém sai de casa, mas que ninguém está satisfeito. É adoecedor isso também. E aí, menina, muito adoecedor. Então, eu vou puxar sempre para os traumas, tá? Tá. Nós temos 5 grandes feridas emocionais, as maiores: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. A ferida da injustiça, essa daqui, que é a dor de ter sido usado. A dor de ter sido usado. Não é justo. Não é justo. Depois de tanto tempo me dedicando a essa empresa, que eu saio com a mão na frente e até atrás. Você tem que me demitir, porque você tem que me pagar. Você entende isso? Consegue entender o que eu estou te falando? Então tem pessoas que já foram lesadas tantas vezes ao longo da vida, e a gente entende que chega uma época na vida que ela não quer perder mais nada. Ela entende que ela vai perder, né? Ela não consegue entender que talvez a paz dela, ou ela vai ganhar lá na frente porque ela está livre para exercer outras atividades, ela não consegue enxergar. Ela só consegue enxergar que ela não quer perder ali. E adoece. E logo ela fica presa. Para você ver como as nossas dores emocionais, elas nos deixam presas a processos que nos deixam ainda mais vulneráveis emocionalmente. Uma outra ferida também que é muito comum nesse processo era a traição mesmo. Tipo assim, como assim eu fui demitida? Eu dei minha vida para essa empresa. Eu atendi uma pessoa que ela chegou para mim e fez assim: eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu fiz, como não? Mas eu nunca imaginei que eles iriam me demitir. Eu cheguei para trabalhar com um notebook e quando eu liguei o notebook eu recebi a mensagem: venha na sala de fulana de tal, que eu. E, tipo assim, como assim? Eu nunca imaginei, eu dei minha vida para essa empresa, eu não vi minha filha crescer. Então observe que essa narrativa, ela fala assim, ó, eles têm uma dívida comigo. Injusto. É uma traição. Logo, essa pessoa ela vai adoecer emocionalmente. Porque ela depositou nessa empresa muito mais do que o que ela deveria para uma relação profissional. A relação dela foi afetiva. E eu falo sempre com os meus queridos e queridas que dão sangue para a empresa. Eu falo, cuidado, não existe romantismo nos negócios. Porque a relação que tem que ser profissional, se vira afetiva, em algum momento vai doer.
vai doer. Porque as relações que são afetivas e que têm que ser afetivas, dói quando acaba. Imagine uma relação que não deveria ser afetiva. Então, uma demissão. Então, uma demissão, ela sempre causa dor. Difícil quando você vê uma pessoa que foi demitida sair sorrindo, é porque ela tá nervosa. Ela tá arrasada, destruída por dentro. Porque uma demissão é assim, ó, não te quero mais. Você não serve mais para ficar aqui. Isso dói. E tem forma de falar isso, então? Tem técnica para falar Tem técnica, isso. sim. Tem técnica para falar isso, porque tem que ter técnica. Como é que a empresa vai dizer? Tem técnica para falar, né? Para fazer com que, para diminuir o impacto negativo desse processo de demissão, mas inclusive respeitando, né, as questões emocionais daquele indivíduo. Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha um formulário para dar a oportunidade do funcionário dizer quais foram as impressões dele do tempo que ele ficou na empresa, para que a empresa possa melhorar os processos dela. Ah, por que não fala antes? Ela geralmente ela dá antes, tá? Mas geralmente quando a pessoa ela sai, ela se sente desobrigada de fazer melindres. Sim, então ela fala mesmo. Se tem um líder que ela não gosta, se tem alguém que está fazendo, ela fala. E uma empresa séria, ela ouve. Ela vai entender ali por que na hora da saída o funcionário falou, para que a gente possa melhorar os processos. Então, o processo de demissão, a empresa precisa entender que é um processo muito importante também. Tanto quanto a admissão? Tanto quanto a admissão. Porque pode causar uma ferida, pode abrir uma ferida muito grande nessa pessoa, né, que já não é mais funcionário, agora é um indivíduo. E essa empresa ela precisa ter um compromisso, uma responsabilidade com esse indivíduo na hora de demitir. Então, a gente já chegou, foi a hora? Já chegou a hora, mas tá vendo você imaginando. A gente pode ficar aqui também, tá vendo? Vou ali dar um leitinho ao meu bebê e volto. Então, assim, o que você diz aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, em relação ao ambiente de trabalho, tanto aquele o empregado como o empregador, as pessoas que tratam, né, que contratam, tem essa responsabilidade, aquelas pessoas que estão num cargo, numa função que ela sabe que não tem habilidade, mas por questões de sobrevivência, elas ficam nessa... O que é que você tem a dizer a essas pessoas? Ninguém roubou. E se humanizar significa dizer o seguinte: esteja conectado com as suas potencialidades, mas também com as suas vulnerabilidades. É muito importante que o indivíduo reconheça a sua vulnerabilidade. Por quê? Porque não existe cura na negação. A gente só cura aquilo que a gente reconhece. Para eu adquirir um novo conhecimento, eu preciso assumir que eu não tenho. Então, quanto mais a empresa e funcionário se humaniza, melhor essa relação se constrói. A empresa precisa entender que esse funcionário não é uma máquina, é um ser humano, tem emoções, tem sentimentos, tem situações adversas, reage a essas situações. E esse indivíduo precisa reconhecer a mesma coisa, que ele, enquanto indivíduo, não tem que reprimir as suas emoções. Tem emoções, tem sentimentos, tem reações adversas, tem dores, tem necessidades emocionais e que precisam ser vistas. Porque muitas das vezes, o que a gente aprendeu ao longo do tempo? Pegue os seus problemas e deixe na porta da empresa. Entre, trabalhe, quando você sai. Não existe isso. Isso é desumano. Aí você tem um filho internado no hospital, você vai deixar seu problema na porta da empresa? Você tem um marido doente em casa, você vai deixar na porta da empresa? E isso já aconteceu, mas para isso ter acontecido, essa pessoa reprimiu tanto esse sentimento que em algum momento ela também adoeceu. Então ela pode até não ter saído pela questão emocional, ela saiu por um processo de somatização. Então a minha orientação é, quando a boca cala, o corpo grita. Empresa e funcionário precisam se humanizar, precisam se reconhecer enquanto indivíduos, com polaridades, com necessidades e que precisam ser supridas. E quando há diálogo, quando há uma relação saudável, é possível que essas necessidades sejam supridas de forma funcional, beneficiando tanto a empresa quanto o funcionário.
É assim que a gente tem uma empresa saudável. Márcia, você é uma linda. Você é ótima. Quero que você fale dos seus canais, onde as pessoas podem te encontrar. Vamos lá. Tanto as empresas como as pessoas. As empresas quanto as pessoas. Instagram, @psicóloga Márcia Vital. LinkedIn também, psicóloga Márcia Vital. Eu tenho várias empresas, o programa de alta performance, que, como eu já falei, a gente tem o objetivo de fazer com que a cada encontro o indivíduo ele se reconheça dentro das suas potencialidades e dentro das suas necessidades, culminando em um plano de desenvolvimento individual, onde o funcionário e a empresa vão traçar estratégias para suprir essas necessidades. Olhando que tem coisas que é de responsabilidade apenas do funcionário, porque o BO dele é pessoal, a empresa não tem nada a ver, mas está atrapalhando na empresa. Então, o funcionário precisa se comprometer em resolver aquela questão. E tem situações que é no ambiente corporativo e que a empresa ela precisa se comprometer em resolver para que essa empresa ela possa crescer, tanto pessoal quanto financeiramente, porque pessoas saudáveis produzem muito mais. Então esse é o programa de alta performance. Além das palestras que eu levo, palestras de saúde mental, você não é a sua dor para as empresas, fazendo com que esses indivíduos também se reconheçam dentro das suas limitações e busquem ajuda quando necessário, compreendendo como essas dores emocionais elas vão repercutir no ambiente corporativo. Além disso, o programa Você Não É a Sua Dor também compreende atendimento psicológico para pessoas dessas empresas, né? Caso a empresa queira. Então, acontece da empresa falar, Márcia, tem como atender dentro do programa? Por que dentro do programa? Porque o programa ele tem 4 encontros só. Não é um atendimento psicológico, é com a perspectiva da intervenção breve. Então, nós temos 4 encontros para fazer com que essa pessoa, esse indivíduo, compreenda o que está acontecendo naquele momento, se o problema é da empresa mesmo. A gente vai desconstruir alguns conceitos, né, com relação à relação com a empresa e, a partir daí, a empresa decide o que ela vai fazer. Se ela vai oportunizar, se ela vai demitir, se ela vai afastar, se ela vai trocar de função, o que ela vai fazer com aquele funcionário. Então, essas são as opções para o mundo corporativo. Fora dele, tem o programa Você Não É a Sua Dor, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas olhem para as suas dores emocionais e percebam se está tendo interferência nos relacionamentos, no mundo corporativo. Trabalho com empreendedoras, eu sou mentora de mulheres, né, ajudando essas mulheres a compreender como as suas experiências traumáticas atrapalham os resultados dentro do empreendedorismo. Muitas mulheres estão falindo os seus negócios. Sério, Márcia? Porque não consegue compreender que não existe CNPJ sem CPF. Não adianta eu construir uma empresa se eu não curo o meu CPF. E a nossa realidade do país, infelizmente, é mulheres entrando no empreendedorismo por necessidades. Logo, elas entram feridas. E pessoas feridas ferem pessoas. Então, elas conseguem montar um negócio que tem tudo para dar certo, mas no meio do caminho elas se deparam com situações das quais elas não conseguem sair com aquele negócio. Então, meu trabalho é fazer com que elas enxerguem isso. E antes de que esse negócio não consiga prosperar, ela cure essas dores emocionais. Maravilhoso. Tem um grupo que é recente no WhatsApp que é mulheres que decidiram transbordar. Né, mulheres que transbordam, que são mulheres que querem avançar no seu ramo profissional, mas elas têm medo, elas não têm autoconfiança, elas estão procrastinando. E aí o meu trabalho é entender quais são as dores emocionais que estão por detrás disso. Além, né, das mentorias, das palestras e dos atendimentos psicológicos. Que mulher fantástica. Estou às ordens. Prazer. E para todo mundo, eu agradeço muito essa oportunidade. Nós precisamos falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, Márcia, tudo é trauma? Poxa, tudo é trauma? Que saco, tudo é trauma. E eu tenho que falar, tudo é trauma. Infelizmente. Agora, traumas também geram transformação. Dor e sofrimento é apenas uma das consequências do trauma. Ó, que interessante. Massa, só umas. Existem várias outras repercussões do trauma. E uma delas é gerar potencialidades. Quantas pessoas viraram grande potência depois de experiências traumáticas? Eu não estou romantizando as dores, não. Mas já que aconteceu, não tem nada a ver com isso, a gente transforma isso em potência. Então, a gente está aqui para compreender que, embora você tenha passado por uma experiência traumática, é possível viver o extraordinário e eu posso provar. Estamos chegando ao final. Até a próxima. Tchau, tchau.